Você sofre ou já sofreu com a ansiedade? E já se perguntou como pessoas enfrentam grandes problemas, conseguem superar a ansiedade e continuar firme nos seus objetivos? Imagine estar no lugar de um dos maiores reis da história, onde ele enfrentou uma rebelião que ameaçava o seu trono enquanto lutava contra tremores, taquicardia e angústia. Isso foi exatamente o que aconteceu com o rei Davi de Israel. Enfrentou, em um dos capítulos mais turbulentos da sua vida, a ansiedade crônica. A vida de Davi não se resume à luta contra o gigante Golias. A vida deste homem pode nos ensinar muito mais, inclusive sobre ansiedade. É normal termos ansiedade. Por exemplo, antes de uma entrevista de emprego, na espera da aprovação de um concurso ou do vestibular, no nascimento de um filho, antes de uma viagem tão esperada, numa cirurgia delicada, em uma situação econômica difícil. Então, todos esses momentos é natural você ter um pouco de ansiedade. O problema é quando enfrentamos uma ansiedade crônica, como uma preocupação excessiva ou uma expectativa apreensiva, persistente e de difícil controle, tirando a nossa paz, perdendo o sono e atrapalhando os nossos relacionamentos. Em 2 Samuel, nos capítulos 15 e 17, nós vemos Davi em uma batalha, não apenas por poder, mas também por conta dos seus períodos de medos e ansiedade. Em meio a traições, conspirações e a necessidade de proteger a sua esposa e família, Davi se encontra à beira do desespero. E foi nesse momento de profunda agitação emocional que Davi escreveu o Salmo 55, expressando a sua dor, clamando por ajuda e buscando pelo conforto de Deus. E o que nós podemos aprender com a maneira como Davi enfrentou seus desafios? Como as suas experiências podem nos ajudar a lidar com as nossas próprias lutas e contra a ansiedade? Você vai ficar surpreso com as lições atemporais que essa história antiga pode nos ensinar sobre como cuidar da saúde mental e encontrar paz em tempos de incerteza. Olha, Davi tinha um filho chamado Absalão, e esse filho conspirou contra o próprio pai para tomar o trono de Israel. E ele conquista apoio de muitos israelitas e inicia uma campanha para minar a autoridade do seu pai, Davi. Então Absalão recebe conselhos sobre como derrotar o próprio pai. Dois conselheiros, Aitofel e Uzai. Eles oferecem estratégias opostas. Aitofel sugere uma abordagem rápida para atacar Davi, e ele era um traidor, enquanto Uzai sugere uma estratégia mais lenta para permitir que Davi se reagrupe para lutar. Ele era amigo de Davi. Davi recebe a informação de Uzai, então se prepara para se defender. E esses capítulos mostram o conflito interno na família de Davi, a traição de Absalão, as provações enfrentadas por Davi e as estratégias políticas em jogo durante essa crise no seu reino. A traição foi um golpe devastador para Davi, pois ele confiava em Aitofel e agora percebia que até mesmo aqueles que eram muito próximos a ele estavam se voltando contra ele. Isso certamente desencadeou o surgimento de intensos períodos de ansiedade, medo e angústia em Davi. Além disso, durante a sua fuga para se proteger do seu próprio filho, Davi também teve que lidar com a preocupação com as suas esposas e família, a possibilidade de vê-las sofrer ou serem prejudicadas durante esse período de instabilidade política certamente contribuiu ainda mais para a angústia de Davi, já que Aitofel aconselhou Absalão, o próprio filho, a possuir as suas esposas, as esposas de Davi, em uma tenda para que todos pudessem ver. Já imaginou o nível de ansiedade presente em Davi, sem poder fazer nada para defender a sua família? Essa crise de ansiedade e temor profundo é refletida no Salmo 55, onde Davi expressa a sua dor e pede a Deus por ajuda e busca consolo em meio à traição que ele enfrenta. Neste salmo, Davi enumera todos os seus sintomas. Ele sentia taquicardia, tremores, temores, angústia, e aqui começa a solução para Davi e também para a nossa ansiedade.
Davi abria a sua alma para Deus, falava sobre seus sentimentos, sobre as suas dores. Ele decretava confiança em Deus, mas derramava suas frustrações e medos diante do Pai. As nossas orações precisam ser carregadas dessa veracidade. Infelizmente, às vezes somos muito contidos e não nos expressamos, não colocamos os nossos sentimentos nem diante de Deus. Guardamos nossas dores até mesmo de Deus. E mais tarde nós colhemos muitas doenças emocionais. Olha, na ansiedade ocorre o desequilíbrio de certas substâncias químicas no nosso cérebro, chamadas de neurotransmissores. Dois destes neurotransmissores, eles são chamados de serotonina e noradrenalina, e estão relacionados ao transtorno de ansiedade. Quando o nível de serotonina cai, o nível de noradrenalina ele se eleva. E aí nós podemos ter um quadro de ansiedade, que pode ser alguma situação passageira ou persistente. Então a neurociência tem estudado os efeitos da oração no cérebro e na saúde mental das pessoas, e descobriu que a prática regular da oração pode ter impactos positivos e significativos na nossa vida. Estudos mostram que a oração atinge regiões no nosso cérebro associada ao processamento emocional, à empatia, à compaixão, contribuindo para uma sensação de bem-estar e a redução do estresse. Além disso, a oração também está relacionada à liberação de neurotransmissores como a dopamina, que está ligada à sensação de prazer e recompensa, e a serotonina, que influencia o humor, o equilíbrio emocional. Então, essas descobertas sugerem que a oração não apenas desempenha um papel importante no aspecto espiritual e emocional, mas também tem benefícios tangíveis na saúde mental e no nosso bem-estar geral. Olha só o que diz Filipenses 4, 6 e 7. Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Olha, lembre-se de que Deus sabe do que precisamos e Ele conhece o que nós sentimos. Ele não precisa que oremos para saber o que acontece. É nós que precisamos da oração. E a neurociência comprova isso. Quando nós oramos, organizamos os nossos pensamentos, refazemos os nossos sentimentos, coordenamos as nossas futuras ações e ainda usufruímos do agir de Deus, tratando as nossas dores emocionais, curando as nossas doenças e nos enchendo da paz que nos guarda a mente e o coração. Quando a ansiedade te atacar, orar sempre acalma. Entre no seu quarto, feche a sua porta, escute uma música cristã, leia passagens bíblicas, ore, derrame-se diante de Deus, apresente a Ele os seus temores, as suas angústias, os seus medos, os seus anseios, as suas preocupações. E saiba, Ele nos ama e cuida de nós. Davi sabia se acalmar. Deixe Deus falar com você, permitindo que o Espírito de Deus acalme a tempestade interior, te acalme e tranquilize a sua alma. Sua ansiedade e seus medos podem terminar e a sua vida vai ser muito melhor. Davi encontrou consolo e segurança em sua relação com Deus. A ciência nos mostra que a espiritualidade pode oferecer um sentido de propósito, uma rede de suporte emocional que é crucial em tempos de crise. Então, sendo assim, ore, busque Deus, fortaleça sua fé. A Bíblia ensina e a ciência comprova. Meu nome é João Edson e todos os dias eu trago um conteúdo de qualidade por aqui para você que quer ter inteligência emocional, consciência, princípios e valores. Então, não deixe de me seguir. Um grande abraço e até amanhã, se Deus assim permitir.